Olá pessoal, meu nome é Éder Mendes e na verdade se você se sentir triste, se sentir magoado, se alguma coisa te preocupa, abraça um sapato, porque um sapato consola. Hoje temos aqui o nosso consultor Jorge Silva, é nosso consultor do Grupo Nações, está afeto à nossa loja 3. Jorge, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer. Por estar aqui a falar com um tipo como eu, que não é todo mundo que disponibiliza esse tempo para isso. Pronto, mas o Jorge, como já é uma peça antiga, se me permite o termo, do Grupo Nações e da Loja 3, pronto, achamos por bem conhecer melhor aqui o Jorge. A nossa Loja Nações 3 fica em Sacavém, que é a zona onde o Jorge trabalha e mora. Ok. Pronto, Jorge, então se calhar começamos por dizer aí ao pessoal, o Jorge, quem é você? Sou um homem que vive obcecado em deixar um rastro decente para envaidecer a minha filha. A minha filha, que é a pessoa mais importante da minha vida, chama-se Mariana. E desde que ela nasceu, a minha maior obsessão é nunca deixar uma má memória de mim nas coisas que faço. E isso é o que me define nesta altura. A alteração que eu tive de maneira de estar na vida desde que passei a ter uma filha. E pronto, e nesta altura sou essa pessoa, luto para envelhecer sem fazer nada que me envergonhe a mim e a ela, e de preferência que deixe algumas marcas de que ela se possa envaidecer no futuro. Sim, é curioso já dizer isto, porque no primeiro que nós fizemos com um colega nosso da Nações 1, que foi pai recentemente, e uma das coisas que ele também destacou foi isso: o filho nasceu e mudou o foco dele todo, ou seja, eu acho que não sou pai ainda, mas acho que é uma das coisas que, pelo que vejo do perfil dos pais que querem, é sempre deixar bem os seus filhos e que os filhos tenham orgulho de si. Ô Jorge, e como você veio parar aqui no imobiliário? O meu percurso foi quase todo com comercial. Era isso que eu ia perguntar, o que o Jorge fez antes, se calhar até fazemos assim, o que fez antes de ser consultor? Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, no dia em que os meus pais decidiram que não tinham que sustentar o meu vício, que era o tabaco. E também não queriam ter que sustentar o meu vício de tomar banho todos os dias. Na época era um problema para as pessoas. E então comecei a trabalhar como jornalista. Portanto, tive muito boas notas a jornalismo no liceu, e um professor meu recomendou-me para ir trabalhar numa revista onde ele estava, e passei a ser jornalista, e fui jornalista durante 6 anos. Depois, fartei-me de ganhar pouco e trabalhar muito. Esse é o problema. Porque uma pessoa no jornalismo, eu cheguei a entrar ao trabalho às 9 da manhã de uma sexta-feira e sair às 4 da tarde de um domingo, perdão. Ou seja, estar lá de sexta a domingo, inclusive. Dormir lá, comer lá, fazer tudo. E então surgiu uma oportunidade, depois fui ser diretor comercial de uma fábrica de mobiliário de bambu. E a seguir fui diretor comercial do Centro de Artesanato de Lisboa, que infelizmente já não existe, e que era uma organização que me orgulhava bastante. Depois disso, comecei a trabalhar por conta própria como agente de seguros. E foi aí, no fundo, que começou o meu percurso comercial. Trabalhava, em part-time, ia fazendo ganhos no meu dia-a-dia, para complementar, porque os seguros são uma atividade que não tem nada a ver com o imobiliário. Nós fazemos muitas vendas ganhando muito pouco dinheiro. Ok. E portanto é muita venda com menor faturação. Uma pessoa vende, por exemplo, um seguro de um automóvel, pode demorar 45 minutos a fazer, e no fim a comissão pode ser de 10 euros. Ok. 10 euros para 45 minutos eu não acho bem pago, porque é uma atividade técnica. Claro. Depois, pelo meio, fui vendedor da Citroën, foi a minha última experiência como trabalhador por conta de outra, fui vendedor de automóveis, e ao fim de 3 anos a trabalhar para terceiros, percebi que era um desperdício, e
também uma das coisas que isto vai fazer falta mais adiante da nossa conversa, eu deixei de trabalhar para terceiros quando pela primeira vez a organização que eu representava me envergonhou perante os meus clientes. Okay. O meu melhor cliente teve um problema, comprou 8 carros e o último carro que ia sair do stand, uma sexta-feira ao fim da tarde, avariou no portão do stand. Ui. E era um carro novo a estrear. Iam 7 carros em fila e o último avariou. Era o carro da patroa, da dona da empresa, que já me tinha comprado NV viaturas. Oh. É claro, eu como comercial fiz aquilo que me competia. Fui dizer à marca, a minha cliente não pode ficar aqui, o carro sim, mas a cliente tem que ir num carro para casa. E na altura a organização achou que era mais importante alguns funcionários levarem o carro para casa no fim de semana do que a nossa cliente ser servida. E eu no dia seguinte apresentei a minha demissão e deixei de trabalhar para terceiros a partir daí. Nessa altura, com o dinheiro que tinha ganho, felizmente ganhei muito bem enquanto lá estive, abri um centro de cópias na Bobadela. Foi uma experiência também interessante, durante uns anos tive um centro de cópias e entretanto sempre a trabalhar na carteira de seguros. E é aí que os seguros passam a ser, no fundo, a atividade principal da minha vida. Portanto, durante mais de 20 anos tive escritórios de seguros. Seguros, ok. Abri 2 escritórios de seguros em Moscavide. E foi essa a minha vida, lá está, a trabalhar muito e a ganhar mal, até ao momento em que em Portugal as coisas começaram, e no mundo as coisas começaram a correr mal, veio a crise do subprime. Eu não estava no imobiliário, mas nos seguros também se pagou um preço grande. Posso dizer que em menos de um ano eu perdi 40% da minha receita, de empresas que faliram, que constituíam o grosso da minha atividade. Na ressaca disso, quando eu estava a atravessar esse período, e por coincidência, a minha mãe, que também tinha um negócio familiar com o meu pai, de venda de gás, adoeceu. E a minha mãe tinha mais de 70 anos, e o meu pai também, e com ela doente as coisas não podiam funcionar. E então, na altura mais crítica para o meu negócio, eu fui de facto acudir ao negócio dos meus pais. Ok. E enquanto estava a salvar o negócio dos pais, infelizmente consegui, perdi o meu. Perdi completamente o meu negócio. Deixei, as coisas chegaram a um ponto insustentável. Então fiquei durante uns tempos a tomar conta do negócio. A minha mãe morreu entretanto, eu tive que assumir, porque não tinha mais ninguém que eu fizesse, tive que assumir a cota dela e a minha vida durante uns tempos foi entregar bilhas de gás. Isto lá em 2013, 2014, por aí. Essa atividade, por vias de desavenças familiares, acabou por ser interrompida de uma forma inesperada, e tão inesperada que eu saí do negócio sem sequer ter direito a um subsídio de desemprego. Okay. Depois de estar a trabalhar 4 anos. E dei comigo aos 50 anos, desempregado, na prática. E é difícil nessa altura, né, Jorge? É muito complicado. Porque eu vejo e acho que é um defeito das empresas, no geral, não apostam na idade das pessoas mais velhas. É verdade. Porque a pessoa só olha a atenuante, que é a idade. Embora eu acredite do que vejo, as pessoas com mais idade são as pessoas mais comprometidas com as coisas, porque são pessoas que vêm de uma outra geração. Hoje muitas pessoas jovens de 23, 24 anos têm um trabalho e, se for preciso, falta o trabalho com uma tranquilidade. E eu acho que isso na cabeça de uma pessoa de 50 e tal anos é inconcebível, uma pessoa faltar ao trabalho. Mas eu tenho, pai, todos temos, essa percepção que quando você está mais velho, a nível de trabalho fica efetivamente mais difícil. E então, o que é que, quando uma pessoa está numa situação dessas, e eu ainda tive durante essa situação durante algum tempo, começa-se a perder um bocadinho o norte. Nessa altura, apareceu-me uma possibilidade de ir trabalhar para uma imobiliária pequena, em Sacavém, precisamente, no Real Forte, que já fechou, Lovely House, e foi o meu primeiro contacto com o imobiliário. Não tive tempo para me safar muito bem, porque aquilo durou para um ano. Não teve lá muito tempo. Mas ficou o bichinho. E passado uns tempos, acabei por ir para a Remax.
onde estive durante também 2 anos, salvo erro, perto de 2 anos. Não foi uma experiência muito positiva, pronto, confesso que não consegui sentir vaidoso com aquilo que fazia. Claro. Não sentia orgulho, por assim dizer, usar o termo orgulho. A forma como as coisas são feitas é determinante para nós gostarmos do que fazemos. Não interessa eu gostar de jogar futebol, se eu tivesse sempre jogar à defesa, eu gostava de jogar ao ataque. Claro. Isto só para perceber a ideia. Perfeitamente. E então, felizmente, tive a sorte de abrir uma loja mesmo ao lado daquela onde eu trabalhava, a loja 3. Sim. Do Grupo Nações. Nosso grupo. E acabei por ir lá parar. A convite da diretora comercial da altura, que era a Maria Antónia, ela convidou-me para ir lá para a 3. E a minha vida recomeçou. É um novo início, não é? Exatamente. Marca uma... Eu confesso, nesta altura em que eu entrei para a Nações, ainda estava na ressaca do que se tinha passado na minha vida nos últimos anos. Estava numa situação complicada a todos os níveis, em termos psicológicos, em termos emocionais, em termos físicos, e com mais de 50 anos. A energia também falha um bocadinho nesse aspecto. O que é certo é que o ambiente sobretudo, que é radicalmente diferente de tudo o que eu encontrei, que estava criado na 3, permitiu-me sarar algumas feridas minhas. Okay. E permitiu-me desenvolver um amor à camisola, que para mim, em termos, pronto, é a minha forma de trabalhar. Eu gosto de me envaidecer das marcas que represento. E se há coisa que me marca bastante a minha ligação ao Grupo Nações, é que eu, nestes anos todos, ao longo deste percurso, eu representei dezenas de organizações, várias companhias de seguros, várias marcas, e eu nunca tive tanta vaidade em trabalhar num sítio. Ou seja, quando eu digo que trabalho na Nações, enche a boca, enche o peito de ar. Eu não sou apenas um consultor imobiliário, sou um consultor imobiliário da 121 Nações. É a minha, digamos, a minha... Eu te compreendo, porque eu também partilho desse sentimento, porque eu vim de uma outra marca, tínhamos a falar um bocado, e quando eu cheguei no Grupo Nações, eu fiquei tipo... É outro planeta. Era lá. É outro Isso planeta. é outro nível, é outro campeonato, E eu posso inclusivamente dizer, eu gostava que isto servisse de exemplo para colegas que estejam nessa atividade, sobretudo, ou outros que estejam a atravessar um mau momento. Há um ano, precisamente há um ano, eu estava desesperadamente a tentar vender a minha casa, consegui, e estava numa situação em que eu sinceramente não quero ver ninguém algum dia passar. Estava numa situação muito complicada. E nessa altura, qualquer outra alternativa que não fosse eu trabalhar nas Nações naquele momento, tinha sido o meu fim em termos económicos, em termos sociais e provavelmente em termos de capacidade de manter a minha vida a funcionar. E psicológico também, não? Todos os aspectos. Todos os níveis. Eu devo a mim próprio que consegui, e este foi o meu melhor ano de sempre no imobiliário. Parabéns. Na ressaca de um dos piores momentos da minha vida. O mérito é meu, mas eu não tinha conseguido de maneira absoluta se eu não estivesse neste enquadramento em concreto. Onde, lá está, aquilo que me aconteceu me fez deixar de trabalhar para terceiros, não teria acontecido nesta organização. E para mim, lá está, dentro daquela ótica de deixar um rastro, não me vergonho, a Nações surgiu na minha vida como... Pronto, como... Foi um bocado que você partilhou connosco na nossa reunião mensal. Exatamente. E houve muitos colegas que ficaram comovidos com a sua história, porque você próprio, ao falar, notamos notamos que aquilo era muito mais do que um discurso de quem ganhou um prémio. Nosso, você passou um bocado para aquela plateia que lá estava, porque as pessoas depois, nós comentamos entre nós, nós sentimos que ali havia qualquer coisa, tipo um gênero de uma libertação, tipo, esse senhor passou agora uma barreira que estava ali e escalou e passou para outro nível. Eu não tinha conseguido sozinho. E não tinha conseguido numa organização menor, diferente. Não tinha conseguido. Porque quando nós bebemos esta força, sim, nós bebemos esta confiança e quando nos sentimos mais... Esta é a confiança que a gente se pode agarrar. Sim. Porque lá está, eu cada vez que fui para a rua tentar fazer um negócio,
mesmo que eu perdesse confiança nas minhas capacidades, eu estava a representar o Grupo Nações. Este emblema era o suficiente para eu avançar sem medo e para falar se fosse com quem fosse e conseguir fechar os negócios com base nessa confiança que a marca me deu. Portanto, eu não posso dissociar a reviravolta positiva que dei na minha vida, neste ano que correu, do impacto que a Nações tem tido na minha atividade. E mais do que um momento eu pude contar com a ajuda das Nações, em momentos complicados, pude contar com a ajuda das Nações para me manter a funcionar. É uma dívida de gratidão. Por isso é que eu me emocionei a falar da situação. Sim, nós notamos, de facto, o Jorge está a dizer isso, e as pessoas, pronto, às vezes podem achar que por ser um podcast feito aqui, nesse caso por eu que sou consultor de Nações, o Jorge também, que nós possamos estar puxando algum gênero de brasa na nossa sardinha. Mas a verdade é que quando você chega aqui no nosso grupo, nós temos uma estrutura, ou seja, as coisas estão tão bem montadas que você, a nível confiança, você aumenta. Eu particularmente, quando lido, por exemplo, eu já estou no mercado imobiliário há 5 anos e pouco, e nunca tinha lidado diretamente com contratos, ou seja, imóveis à venda com direito de superfície. Apesar de conhecer o termo, nunca tinha dado. E coincidentemente, nesses 2 meses, eu aprendi 2 seguidos. Ou seja, aquilo requer algum background, ou seja, um apoio, e você sentir que as pessoas que estão do seu lado ali por trás de você resolvem. E com vontade domina aquilo tudo, e que destrincha aquilo como se fosse, tenha calma que isso não é nada bicho de cabeça, faz assim, faz essa, e é uma coisa que de facto tremendo. E quando corre bem a nós, também corre bem aos clientes. Claro. Nós não pedimos favores para nós próprios. Esta organização está cá para resolver os problemas que os nossos clientes enfrentam. E, portanto, nós ganhamos por tabela. São os nossos clientes a prioridade desta empresa. É uma diferença em relação a outras formas de trabalhar, a outras abordagens ao mercado. Aqui não é um clichê, não é um chavão que o cliente é uma prioridade. Eu, desde o início, que eu tenho sido injetado com esse... para mim é uma delícia, que bate sempre com a minha maneira de trabalhar. A Nações, nesse aspecto, é um exemplo a seguir. Ô Jorge, curioso aqui, desculpa a expressão, do que você me partilhou agora, eu conheci o Jorge das nossas reuniões, não conhecia profundamente como estamos aqui a entrar no carro, não tão profundo também, calma. Então, Jorge, eu basicamente percebi que você só teve trabalho, que o pessoal às vezes classifica desculpa a expressão, de trabalho de malandro, né? Quer dizer, o trabalho de seguradora, as pessoas têm, muitas vezes, acham que o pessoal que trabalha em seguros são vigaristas, basicamente é isso. Depois passaste por automóveis, que também as pessoas têm ideia que o pessoal que vende automóvel é vigarista, e agora no mercado imobiliário, que também para muitas pessoas às vezes é um trabalho de vigarista. Então, basicamente, tendo um histórico para muitos de vigarista, dado o portfólio de trabalho, para você, o que você acha que é ser um consultor imobiliário? É precisamente o oposto disso. Ao contrário de todas as outras atividades onde eu estive, em os seguros também um bocado, porque normalmente também lidamos com problemas graves que as pessoas enfrentam. Bom, nesse aspecto, a realidade imobiliária é a mesma. Mas nós, quando interferimos de alguma forma, quando participamos no negócio imobiliário, estamos inegavelmente a participar num dos momentos mais importantes de uma vida ou de um indivíduo, ou de uma família, no fundo. É um dos momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa, compra ou venda de uma casa. E mesmo até um arrendamento. Quando nós tomamos a consciência disso, percebemos que temos uma responsabilidade moral de fazer bem. E fazer bem é ter a certeza de que as pessoas envolvidas num determinado negócio não passam pelo pesadelo que muitas vezes enfrentam quando estão a fazê-lo sozinhas. Porque é fácil complicar. Quando duas pessoas estão emocionalmente ligadas sobretudo a um bem como uma casa, têm que negociar entre si, e claro, às vezes corre bem, mas na maior parte das vezes corre mesmo muito mal. E quando uma situação dessas acaba em tribunal, as pessoas têm a vida feita num harmónio.
O papel do consultor imobiliário para mim é fazer com que qualquer transação imobiliária seja um momento de alegria para as pessoas intervenientes. Eu só sinto cumprir o meu papel quando vejo as pessoas que acabaram de participar numa escritura de um CPCV que me diga respeito, saem com um sorriso nos lábios. É sinal que o processo teve o final, a história teve o final feliz e ao longo do tempo também não sentiram aquela aflição, acabamos nós muitas vezes por amortecer, não é? Claro. Que teriam que sentir se estivessem diretamente envolvidos na realização do negócio. Portanto, eu acho que nesse sentido o consultor imobiliário é uma pessoa que precisa acima de tudo de entender qual é a responsabilidade social que nos cabe. Sim. É curioso você falar isso, porque eu particularmente partilho mesmo da sua opinião. Eu tenho uma analogia que pode ser vista mal por alguns, mas é como eu gosto de pensar que é o nosso trabalho e a nossa responsabilidade. Eu classifico aqui o nosso trabalho, basicamente, a responsabilidade que a gente tem é mais ou menos como a mesma responsabilidade que o anestesista tem. Eu gosto de olhar as coisas assim, por quê? Porque no caso do anestesista está mexendo com o bem mais precioso que a pessoa tem, que é a própria vida. Entretanto, nós no mercado imobiliário, nós lidamos com a pessoa, mas lidamos com o que ele tem de mais precioso, que é a casa dele. É onde as famílias começam, é onde as famílias terminam, ou seja, e quando, a partir do momento, pelo menos na minha ótica e como eu gosto de ver as coisas, quando você mexe com uma coisa de extrema importância para uma família, hoje acho porque eu digo isso e com os anos que tem no mercado imobiliário, vi muitas coisas, e a responsabilidade é gigante. Eu conheci pessoas que, em processos com outras imobiliárias, perderam poupanças de uma vida, ou seja, a pessoa andou ali uma vida a poupar 20, 30 mil euros para poder realizar o sonho de ter uma casa. Teve a infelicidade de pegar um consultor que só queria ganhar a comissão dele e ir embora, que não zelou pelo cliente de forma alguma, e o cliente de uma hora para outra vez que perde uma poupança de uma vida. Claro. Ou seja, agora imagine você numa situação de um casal que perdem a poupança de uma vida, o estrondo que aquilo não faz na vida das pessoas. Eu sei. Porque depois os casais se responsabilizam. A culpa foi sua. Ou seja, uma coisa que era para ser boa destrói a vida de uma pessoa. Por isso é que eu digo, às vezes, a responsabilidade que nós, consultor, temos quando vamos à casa de um cliente. Isso para mim, quando o cliente me entrega um imóvel, é um peso que ele botou nas minhas costas que eu tenho que carregar e tenho que levar. Porque a pessoa está a confiar na gente, no fundo. É um negócio de confiança, assim, muito. Por isso lá está. Não é um negócio para vigaristas. Um vigarista pode realmente aproveitar mais facilmente a vulnerabilidade das pessoas quando estamos a lidar com valores tão elevados. Mas a única forma de manter, porque esta é uma atividade que também vive do futuro, ou seja, eu estou a semear hoje, vou colher amanhã. Os vigaristas não têm muita sorte neste negócio, porque as coisas sabem-se e só enganam a pessoa uma vez e acabam isolados necessariamente. São uma realidade que, ao contrário do que as pessoas pensam, são uma realidade marginal do nosso negócio. Eu já lidei com muitos colegas e sei identificar um vigarista, porque lá trabalhei sempre em negócios onde eles abundam. E aquilo que eu encontrei mais vigaristas fora do negócio, ou seja, mais clientes a tentarem vigarizar um negócio do que colegas agentes imobiliários. O que eu encontro muito é colegas que falham por inépcia, por inaptidão, por negligência, por não ter uma organização por trás que lhes resolva os problemas que surgem, e isso pode complicar a situação. Isso temos, como todas as atividades têm. Agora, o vigarista estava à espera de encontrar mais. Mais vigarista. Estava à espera de encontrar mais. Mas não, os casos que nos chegam aos ouvidos de pessoas a quem as coisas correram mal, quando nós dissecamos as coisas, na esmagadora maioria dos casos, tem a ver com alguma coisa que correu mal em termos processuais, em termos de método de trabalho, qualquer coisa que correu mal e um problema não foi resolvido.
isso não tem nada a ver com ser vigarista, embora as pessoas confundam muitas duas coisas. Se correu mal, fui enganado. Associam o cesto todo à maçã podre. Mas não é essa a realidade do mercado e qualquer pessoa que fale com pessoas que já lidaram com isto, mesmo que correu mal, percebem que é isso que está em causa. Na medição imobiliária, os vigaristas não têm mesmo futuro. Eu acho que às vezes também que acaba um pouco por ser, não quer dizer responsabilidade às vezes da própria pessoa que confia. Porque, por exemplo, nesse momento eu vejo muitas pessoas que trabalham no mercado imobiliário a part-time e eu penso, pá, nada contra, eu vivo disso, assim, quando é full-time, é só o que eu faço, é de onde vem o meu rendimento. Mas você pôr na vida, na mão de uma pessoa, o seu projeto de vida, onde você sabe a partida que a pessoa só vai dedicar metade do tempo dela para aquilo, eu acho que às vezes é um erro, porque grande parte das pessoas entram, vê o mercado imobiliário, vê o que se fala e acha que vai continuar no trabalho que ela tem, vai vir para o mercado imobiliário, acham que vender uma casa é NDS no contrato, põe um anúncio, faz visita, ou seja, isso é o que se vê, não se vê o trabalho que é feito todo por trás, e às vezes acho que muitas vezes, quando isso acontece, vejo que acontece muito com pessoas que não fazem vida disso, estão aqui para ganhar uns trocos, desculpa a expressão. Dentro daquilo tudo que nós temos estado a falar acerca do mercado imobiliário, é difícil encaixar uma perspectiva de part-time nisto, porque os clientes não trabalham por turnos, ou seja, os clientes, a necessidade do cliente pode ser às 10 da manhã como pode ser às 11 da noite, e se nós estamos em part-time na atividade, mais cedo ou mais tarde vamos ter que falhar a qualquer coisa. Por outro lado, eu também percebo que mesmo com dedicação full-time, às vezes há coisas que nos escapam e coisas que ficam por fazer. Se não estivermos focados naquilo que estamos a fazer, com a responsabilidade inerente, sem desprimor para os colegas que trabalham dessa forma, porque é a vida deles que assim o obriga. Eu só acredito nesta atividade a full time, precisamente por causa da responsabilidade que nós assumimos e nós temos de estar sempre disponíveis a qualquer instante para resolver um problema que surja ou uma simples dúvida do cliente. Temos de estar sempre contactáveis e sempre disponíveis. E estando a part-time, a nossa cabeça está em dois sítios distintos e mais cedo ou mais tarde vamos ter que fazer escolhas. E quando essa escolha for pelo part-time errado, há alguém que vai sair a perder, que é a pessoa que nos confiou o tal negócio mais importante da sua vida. Claro. Por isso é que eu acho que nós, e lá está, se há coisa que também, uma das coisas que na formação nos dizem sempre, é que o resultado aqui é proporcional à entrega. Verdade. É um facto inegável. É o mais justo. Esse trabalho é o mais justo, Jorge. Nesse aspecto, em vários aspectos, por exemplo, um cota como eu pode ter tão bons resultados ou melhores que um miúdo com 25 anos cheio de energia. Exatamente. Ou uma miúda de 25 anos cheia de energia. Agora perdi um bocadinho. Estavas a falar da entrega? Exatamente. Se nós nos dispersarmos, há bocado falávamos um bocado do futebol, se nós nos dispersamos do foco da nossa atenção por mais do que uma coisa, mais cedo ou mais tarde somos confrontados com escolhas difíceis. E tendo em conta o que está em causa, não é um risco que eu acho que seja normal de correr. Independentemente de nós podemos fazer escolhas acertadas. Mas eu vi vários colegas a tentarem essa via e não funcionou. Não funcionou. Não dá. Já dizemos a dois sentidos não há milho. Se nós nos entregarmos efetivamente a esta atividade e adormecermos a alturas em que a pessoa adormece a pensar em casas e acorda a pensar em casas e nem em pessoas acima de tudo. O problema é que as coisas têm que ser feitas nesse dia para acontecerem determinado tipo de resultados. E é essa a única forma de nós estarmos neste mercado como deve ser. Eu acho que às vezes eu tenho um problema, por exemplo, que eu digo que é quando o imobiliário entra no sangue. É, exatamente. As pessoas às vezes é que entra no sangue mesmo. Você passa a ser consultor imobiliário a tempo inteiro. Ao ponto de você conduzir um carro, por exemplo, eu sou de Lisboa, quando vou de férias, por exemplo, para o Norte ou para o Algarve, estou a conduzir olhando à procura de placas de proprietário, à procura de casas para ver. E de repente eu dou por mim e penso assim, calma, você primeiro de tudo você está de férias, depois você não está na sua zona. Se tiver aqui um proprietário não te interessa, você está tipo a 300 km do seu raio. Isso não me intimida.
Só que a gente às vezes fica tão entranhado com a coisa do imobiliário e depois é um defeito que eu tenho, Jorge, e eu vou dizer, eu tenho que confessar isso para vocês, porque é muito triste e eu já tentei me curar, mas é difícil, que é você estar num café e de repente você começa a ver a mesa do lado e falar de imobiliário. E de repente você dá por si com a pessoa que está te acompanhando ali a falar com você, só que a sua atenção já está mais para ali, o ouvido te roubou. E a pessoa está a falar com você, mas você está aí ouvindo a conversa. E depois você fica a pensar assim, onde é que vai ter ali a minha oportunidade para eu poder dar um cartãozinho e ir para ele? Eu vou dizer, e isso é o que eu costumo dizer quando o imobiliário entra mesmo no sangue. Jorge, para você, qual é o maior obstáculo que um consultor imobiliário encontra? Ele próprio. Ele próprio. Sim. Não há mais obstáculos. Um consultor imobiliário tem, por natureza, que ser uma pessoa que gosta de ultrapassar obstáculos. Faz parte do nosso ADN. Nós temos que ultrapassar obstáculos. Senão também não temos credibilidade. Se não existissem os obstáculos, não precisavam de consultores imobiliários. A verdade é essa. Também temos um papel a dizer em termos estatísticos. Uma casa promovida por um consultor imobiliário por uma agência do tamanho das nações vai sempre chegar a mais, vai ter sempre mais hipóteses estatísticas de chegar ao comprador certo. Verdade. Pronto, e a partir daí... É isso. Para quem não sabe, o Jorge é muito forte no Twitter. Pronto, e agora vamos aqui aproveitar um bocadinho dessa veia digital dele aqui, para poder nos dar uma dica aqui, para a gente também poder saber como é que a gente optimiza as nossas redes sociais, no caso dele o Twitter, onde ele é muito forte, mas onde ele é conhecido como o Chaquinho. O Chaquinho. Jorge, o Chaquinho. Por quê? Por que o Chaquinho? Porque eu sou de Lisboa, e mais concretamente de um bairro de Benfica, que é o bairro de Charquinho. E abri um blog em 2004, abri um blog que se chamava Charquinho e que teve um papel giro no tempo da blogosfera. Foi o meu primeiro Twitter, no fundo, porque o Charquinho, o blog, eu publicava um texto ou uma fotografia e a vida acontecia na caixa de comentários. Portanto, era já uma introdução ao Twitter. E ele chamava-se Charquinho porquê? Porque era o nome do bairro. A minha alcunha era o Tubarão, o Shark. E então passei a ter o nick, que era a conjugação do nome do bairro e do blog, com o que era conhecido. Charquinho. Sim. O Jorge tem no Twitter de 12 mil e poucos, quase 13 mil seguidores. Como é que se chega a esse nível, Jorge? Porque eu vou dizer, o meu Twitter, eu acho só minha família que me segue, e mesmo assim não sei se seguem todos. Eu acho que é uma rede social diferente. É um bocado como ser consultor imobiliário. A receita ganhadora é mesmo falar com pessoas. Temos que falar com pessoas novas. Temos que estar disponíveis para participar em conversas. Não é preciso pedir convite. Não é preciso ter convite para entrar numa conversa no Twitter. Tal como eu, posso meter conversa com uma pessoa na rua, por texto qualquer. Desde que me encontre de forma adequada. Para bom e para mal, não é, Jorge? Exatamente. Para bom e para mal. Portanto, no fundo, a receita ganhadora é mesmo. Nessa rede social em concreto, é falar com pessoas. É procurar participar de uma forma inteligente nas conversas de alguém. Desculpa a minha ignorância, mas eu tinha ideia que o Twitter era só para tretas e confusões e porradas, não? É uma parte importante. É uma versão do importante do negócio. É a rede mais conflituosa. Mas isso tem a ver com o facto que no Twitter nós essencialmente debatemos opiniões. E as pessoas tendem a achar que quando alguém tem uma opinião contrária é um alvo a bater. É um inimigo. As coisas são muito extremadas. Como é que chegaste a esse número de seguidores que é gigante para mim? Obrigado. Eu tive a vantagem de ter transitado da blogosfera para o Twitter. Eu tive 5 anos na blogosfera e ao longo desses 5 anos, lá está, o Charquinho tornou-se um nome mais ou menos conhecido entre as pessoas das redes. Quando eu entrei no Twitter em 2009, como Charquinho, consegui logo 50, 60 seguidores, que eram pessoas que já me acompanhavam, então comigo no Charquinho. A partir daí, as coisas acontecem muito lentamente no primeiro e no segundo ano, mas há um ponto a partir do qual
nas tais conversas em que nós tentamos entrar e dizer coisas que agradem às pessoas e que façam sentido, depois uma pessoa intervém numa conversa e de repente há duas pessoas que o seguem, essas duas pessoas conversam connosco e seguidores deles vêm-nos seguir, é um efeito bola de neve. Okay. Exatamente como no imobiliário. Se eu servir bem 10 pessoas, elas vão divulgar o meu nome por outras 100. Correto. E por aí fora. No Twitter é exatamente o mesmo. Embora não funcione boca a boca, mas é assim, no resultado da nossa intervenção em determinado tipo de temas que são gratos às pessoas, é claro que eu prefiro o imobiliário, que nós conseguimos fazer com que nos sigam para tentar ver se nós temos mais alguma coisa para dar. Também é fácil deixarem-nos seguir. Pois, do jeito que seguem, deixam de seguir. Né? Tal como nós no imobiliário não podemos deixar o cliente morrer no ato da venda, claro. Porque não é assim que nós mantemos uma carteira de clientes ativa. O Twitter é exatamente a mesma coisa. Nós temos que alimentar constantemente com a nossa presença, com a nossa conversa, com a nossa imaginação. Com que frequência faz isso, Jorge? Qual é o tempo que dedica ali ao Twitter? Eu vou lhe dizer isso por uma simples razão. A rede social onde eu sou mais forte é no Facebook, onde no Facebook tenho também perto de 15 mil seguidores. No Instagram eu não sou ninguém, não chega a 1.500, mas também porque não apostava. E eu acho que a rede social tem que ter entrega e tem que ter aposta. Tem, sabe? Todos os dias. Diariamente. Era como como fazia na minha página do Facebook. Porque às vezes as pessoas e o pessoal pode estar a ouvir, acha que ao fazer uma publicação de vez em quando vai conseguir alavancar e depois as pessoas frustram-se porque naquela semana fez uma publicação e nada aconteceu. E eu, às vezes, mesmo pessoas que falam, e as pessoas às vezes me perguntam como é que no Facebook eu consegui tantos seguidores, eu explico às pessoas que aquilo é um trabalho que é diário e que consome muito tempo. Não sei se o Twitter também te consome tempo igual. Sim. Agora não tanto, mas durante muitos anos o Twitter não consumia menos de 3 horas por dia. 3 horas por dia. Porque depois também é o que eu digo, Jorge, e aqui é que é importante a gente perceber, que no Twitter, e como qualquer outra coisa, no Twitter mais, porque eu acho que é mais uma rede social de debate, chamamos assim, requer que você tenha algum aprendizado sobre o que vai debater, para você não ser só uma pessoa daquelas, pronto, às vezes o pessoal brinca, agora somos especialistas da guerra na Ucrânia, porque todo mundo tem a sua opinião a dizer, mas às vezes a pessoa está a dar a opinião só do que vai na cabeça dela, não está a ler. E no caso do Twitter eu acredito que, pronto, se as pessoas te seguem é porque você passa credibilidade e você não consegue passar credibilidade sem você conhecer o tema. Nesse aspecto é exigente, é mais exigente. Eu acho que é mais exigente. E como é indireto, para todos os efeitos, se nós estamos a participar numa conversa é indireto, não podemos apagar de dizer o que dissemos. Pois é isso. É por isso que muitos políticos e figuras públicas se espalham ao comprido nas redes sociais. Não percebem essa armadilha que é nós estarmos por trás de um monitor a vivermos emoções, porque nós vivemos as mesmas emoções atrás do monitor, como vivemos numa tela do cinema, por exemplo. E quando temos, por exemplo, eu desde que comecei a ser consultor imobiliário, a minha forma de twittar mudou ligeiramente. É lógico, porque lá está, eu para poder fazer a transição do charquinho, que era outra coisa qualquer, nem interessava, para o charquinho consultor imobiliário, sem afastar os meus seguidores todos. Claro. Eu não podia de uma forma alguma estar todos os dias a postar as minhas angariações e as angariações dos colegas. Se eu tivesse feito isso no Twitter, era a morte do artista. Logo. Eu perdia metade dos seguidores de um dia para o outro, porque as pessoas têm aversão a isso. Agora, se eu alimentar todos os dias o Twitter com a minha opinião acerca do jogo de futebol de ontem, da pessoa que foi assassinada hoje e qual é a minha perspectiva acerca da justiça, se eu tiver alguma coisa interessante para dizer, ou mesmo uma frase que me ocorreu, um pensamento qualquer que saiu bem, claro. Se eu fizer isso com alguma regularidade e conversar com as pessoas, no fundo cumprir o papel de uma rede social, é uma rede social, sim, claro. É para interagirmos.
eu ao cumprir esse papel, as pessoas não me levam a mal, de vez em quando eu digo, meus amigos, atenção que agora preciso da vossa atenção para este apartamento que eu acabei de angariar, que sinceramente é a melhor coisa que eu já vi. E as pessoas aceitam isso com naturalidade. Sim. Não podemos não sei como é que é no Facebook, que eu nunca lá estive. Não tem Facebook? Não tenho, nem nunca tive, nem nunca vou ter. O Facebook botou a blogosfera e eu adorava a blogosfera. Pronto. E então, é uma rixa antiga. Ganhei uma versão. Eu em 2005, salvo erro, quando o Facebook entrou em força em Portugal, eu escrevi um blog, um post no meu blog, a dizer que o Facebook era a sentença de morte da blogosfera. É aqui del Rei. Demorou 2 anos. 2 anos ao Facebook a matar por completo a blogosfera. E durante uns tempos eu fiquei quase sem rede social, ou seja, passei de um blog que era lido por 2.000 pessoas por dia para um blog que era lido por 20 pessoas por dia. O mesmo espaço. E foi então que entrou o Twitter. Apareceu no Twitter, o que é que o Twitter me pareceu? As caixas de comentários dos blogs. Sim. E foi exatamente isso que eu quis fazer para o Twitter. Aquilo que eu sabia fazer na caixa de comentários no blog, passei a fazer lá. Porque lá está, eu só tinha na altura 140 caracteres, que era terrível. Portanto, já não eram textos, eram frases. Sim. Por isso lá está, tínhamos que ir à procura da punchline. E isso puxa por nós. E quando as pessoas sentem que a gente tem alguma coisa para dar, a credibilidade começa a se construir aí. Se nós sabemos o que dizemos, a todo instante, em direto, eu tenho 130 mil tweets já publicados. Portanto, já dei provas. Já deste provas. Já dei provas. Se tivesse de ser um nabo, já tinha mostrado que era um nabo. Já tive os meus maus momentos. No Twitter. A vida não é feita só de glória, não é? Mas também tem derrotas, sim. Mas como tenho, lá está, no imobiliário, também tenho vitórias e derrotas e no dia a dia com as pessoas. Mas no Twitter, as pessoas respeitam, a partir do momento em que percebem que somos credíveis, que temos alguma coisa de novo para dizer e que sabemos conversar. Lá está, esse é o primeiro passo. Portanto, quando eu introduzi o imobiliário, a percepção clara que eu tive foi que as pessoas associaram uma coisa à outra. Okay. E a partir do momento em que começaram a conversar comigo, a confrontar-me com questões práticas e perceberam que eu não estava propriamente no imobiliário só para ver passar os comboios, claro. Porque há outra coisa que eu recomendo muito aos colegas, é que estudem. Eu acredito que um top producer com um volume de negócios de 150 mil euros, ou 200 mil euros, ou 300, seja o que for, não tenha muito tempo para isso e não tenha tanta necessidade. Agora, por exemplo, para os mais novos, por exemplo, se quiserem levar as redes a sério, têm mesmo que estudar, têm que saber o que é que se está a passar. Se não perceberem o que é que se está a passar, se estiverem fechados na sua concha e na sua agência e no seu dia-a-dia e não perceberem o fenómeno global, não têm como adquirir a tal credibilidade que se adquire quando as pessoas nos fazem a pergunta. Quando começou a pandemia, é claro que no Twitter a pergunta sacramental era vem aí a bolha, desvalorizações de 30%, e o Charquinho, desde o início, disse, não, meus amigos, isso não vai acontecer. O imobiliário vai ficar exatamente como está, com pandemia ou sem pandemia. Não vai haver nada disso, não vai haver crash nenhum, e nós vamos seguir como sempre seguimos. E fui dos poucos. Sim, o pessoal previa desgraças. Já estava tudo... E eu achei que não. Mas eu não achei que não, tinha um palpite. Eu tentei ler notícias jornais para ver o que é que tinha acontecido na crise do subprime, qual é que tinha sido o impacto real nos valores do imobiliário. E depois extrapolei. Vi o que é que estava a acontecer. Vi como é que o mercado estava a reagir. Vi que as pessoas continuavam a fazer perguntas acerca das minhas angariações. Estávamos todos em casa. Mas as pessoas continuavam a fazer perguntas acerca de casas. Portanto, estavam desejosas de comprar, desejosas de vender. As pessoas não pararam. O país parou, mas as pessoas não pararam na sua vontade de fazer coisas importantes, como vender uma casa, comprar uma casa. Os meus primeiros meses de pandemia foi, para mim, os meus melhores meses ali do mercado imobiliário. Desde que tem uma ideia. Porque eu notei, mesmo na agência que eu estava, quando isso surgiu, os meus colegas, todo mundo, agora que vai ser. Não, agora vamos todos morrer e não sei o quê. E eu estava a dinamizar na altura o meu Facebook. E eu pensei, estou em casa, tenho que dar mais atenção a isso, vou ver como é que dinamizo. E comecei a postar mais.
E foi impressionante, aquilo mexeu um bocado comigo, porque a enxurrada de negócios que entrou, que nunca tinha me entrado assim, É verdade. aquela velocidade, angariações, o pessoal, pá, olha, isso está complicado, pá, eu estou com medo do que vai acontecer, eu quero vender minha casa. As pessoas decidiram que não queriam parar. É verdade isso, e eu acho que houve muitos consultores, e daí eu ter Uma oportunidade. que as pessoas cruzaram o braço e pensaram, ok, vamos morrer, deixa eu esperar a minha morte. Olha, uma coisa muito importante nesse período que falei há bocadinho de que convém a gente estudar um bocadinho e perceber o que é que se passa à nossa volta. Durante o tempo da pandemia, nós tivemos acesso, através do Grupo de Nações, a formação em doses maciças, do Grupo de Nações e da própria 121. Da própria marca. E foi uma oportunidade excelente também para ver webinars, para atualizar conhecimentos e para consolidar ideias. E lá está, é fácil ter ideias para as redes sociais se nós estivermos envolvidos nestes universos da aprendizagem, da formação contínua. A gente também vai buscar ideias. E do Twitter, Jorge, pronto, coisa dos seguidores que tem, qual é a importância que isso tem para o negócio? Pronto, para as pessoas também perceber, porque eu falo muitas vezes que as pessoas não acreditam muito no digital. Eu, por exemplo, tiro muitos negócios das minhas redes sociais para cada vez mais do Instagram, onde sou muito fraco e tenho tentado buscar informações para melhorar, que eu acho que é uma das coisas, um dos erros que a gente comete. Não sei como é que funciona no Twitter, mas no Facebook você normalmente recebe mensagens do que vai alterar. E eu, por exemplo, quando eu dinamizei o meu Facebook, quando eu potencializei e comecei a ganhar seguidores, eu lembro que recebi uma notificação do Facebook a dizer que ia criar os grupos. Não me lembro concretamente o que aquilo era, e ia criar e que ia poder fazer, e eu li na altura o que aquilo podia fazer. Resultado, começou a haver uma enxurrada de grupos, e eu de repente deparei em grupos com 150 mil pessoas, onde grande parte das pessoas faziam publicações aleatórias sem qualquer nexo, e às vezes andavam ali as discussões, e eu pensei assim, o que dá para eu fazer aqui para o meu negócio? E comecei a partilhar imóveis nos grupos. Ninguém, muita. Eu quando iniciei, depois passei a ver mais, mas eu quando iniciei não estava vendo ninguém fazer isso. E de repente aquilo começou a me dar um up na página. Porque a pessoa via o meu imóvel, eu estava à procura de imóvel, pera lá, deixa-me ver. Eu botava que para além daquilo tinha outros na minha página, para encaminhar o pessoal para a página. O pessoal ia, chegava lá, estava imóvel, pensava, ok, ele não tem nada que eu quero, mas deixa eu seguir. Ou seja, e foi quando a minha página deu um boost tremendo. E as pessoas não acreditam que você pode gerar negócio dali. Do Twitter, eu vou dizer, eu sou uma das pessoas céticas em relação ao Twitter, porque eu achava que o Twitter era, desculpa a expressão, só para confusão, que era o que eu fazia. Eu tenho o Twitter, e como eu disse, nem sei sequer o tanto de pessoas que eu tenho lá de seguidores, porque normalmente quando eu entro lá, vejo muito bate-boca, e nunca tive a inteligência de perceber como é que eu usaria aquilo para potencializar o meu negócio. O que me aconselhas aqui? O meu primeiro negócio deste ano, o Twitter representou este ano mais de metade da minha faturação. Mais da metade? O Twitter? O Twitter. Direto ou indiretamente. Um fenómeno curioso, o meu primeiro negócio deste ano foi um pleno. Uma pessoa do Twitter entregou uma casa para vender. E eu vendi de facto a casa em menos de 30 dias. E vim a descobrir na escritura que a vendi porque essa pessoa que estava a comprá-la tinha visto a casa no Twitter, na minha própria conta. Era uma pessoa, em todo o negócio não revelou sequer que era twitteira. Sim. O certo é que eu tive um pleno e vendi uma casa em menos de 30 dias porque a divulguei no Twitter e uma pessoa que a viu no Twitter marcou a visita, foi lá vê-la e comprou a casa. Foi o meu primeiro negócio deste ano. Foi um pleno twitteiro. E como é que as pessoas entram? É claro que lá está, as pessoas que te seguem, você já as conquistou, basicamente isso. De alguma forma, sim. E como é que o pessoal entra
Entram através de comentário ou é algum tipo de mensagem direta? Normalmente tem a ver com eu publico alguma coisa, alguma curiosidade ou algum desabafo, ou seja o que for, sobre o mercado imobiliário e há pessoas que vêm intervir. E na sequência dessas conversas que nós temos, em público, no fundo, sim, há pessoas que transitam para o privado. Okay. Nós temos no Twitter, como eu penso no Facebook também, há o Messenger. Sim. O equivalente do Twitter são os DM, Direct Messages. Okay. Que é uma caixa privada onde nós mandamos, estamos a falar com a pessoa, mas ninguém pode ler o que está a passar. E a maior parte dos negócios que eu consegui no Twitter, a partir do Twitter, vieram daí. As pessoas viram, aliás, este negócio que eu descrevi, o cliente que me deu a angariação explicou que foi mesmo isso. Viu-me a conversar como jornalista acerca da evolução do mercado imobiliário, que eu percebi, os outros não, e foi essa credibilidade que ela acompanhou durante um mês ou dois, viu que as minhas previsões estavam a bater certo, e ela de confusão, foi por isso que eu te escolhi a ti e não escolhi outra pessoa qualquer. Identificação, né, Jorge? Que às vezes a pessoa pensa, ok, o que esse tipo disso está acontecendo. E se a pessoa, se ele é assim, porque a gente não fala só de imobiliário, é impossível. Pois, claro. Se ele é assim como pessoa e vê um imobiliário desta forma, é a pessoa certa para mim. E foi assim que ela me escolheu. E realmente foi um sucesso. Claro. Foi um sucesso. É uma maneira tão boa como eu podia ter conhecido aquela cliente numa mesa de café. Perfeitamente. Sim. Lá, tal, vai vender uma casa, e dessa interação podia nascer a angariação. Claro. Se nós sabemos utilizar as redes sociais, o fenómeno pode ser exatamente o mesmo. Desde que nós sejamos credíveis, saibamos o que estamos a fazer e nunca deixemos as pessoas penduradas quando elas nos fazem uma pergunta, mesmo que a pergunta seja desconfortável. Ok, mesmo que seja algo, responde-se. Eu acho que é o mínimo. Mostra-se que não só que se presta atenção às pessoas, porque nós consultores imobiliários às vezes pecamos por não prestar a devida atenção, falamos muito e ouvimos pouco, e ali as pessoas sentem as coisas da mesma forma. Se nos colocam uma questão, nós respondemos à questão, mesmo as pessoas sabendo que isso, nós não sabemos se vamos ganhar alguma coisa para perder o nosso tempo, investir o nosso tempo com a pessoa. E a maior parte do tempo é isso que acontece. Mas depois vêm as pessoas que têm realmente um problema para resolver e que, por alguma forma, foi ali que encontraram um pedido assim na mesa do café. Mas se nós estivermos na mesa do café, conseguimos. Se estivermos ali, conseguimos em duplicado. Sim, são pessoas diferentes. Claro. E o nosso negócio é pessoas, mais pessoas. Mais pessoas. As redes sociais é assim. A nível do imobiliário, Jorge, eu da outra vez perguntei a Saldima e agora perguntei a você. É claro que a gente está acostumado no imobiliário, principalmente nas redes sociais, o pessoal só conta vitórias. Você não vê ninguém. Há algum episódio no imobiliário em si que tenha te gerado alguma frustração, algum negócio que você teve para fazer e que não fez, algum negócio que você estava a fazer e caiu? Aquele que mais me doeu foi estava a negociar um empreendimento e a intervenção desastrada do meu diretor comercial da altura fez-me perder esse negócio. E só perdi por causa disso, porque lá está, tinha sido negociado através das redes e depois em termos pessoais, e estava tudo feito. E a intervenção desastrosa do diretor comercial deu um bocado desse negócio. Foi a coisa que mais me custou que tivesse acontecido. Felizmente não tive que resolver o problema, porque foi resolvido com o diretor comercial, portanto passou a ser outro. E percebe-se que de resto, aquilo que mais me frustrou foi ter tido um caso de um cliente que me rescindiu o contrato antes do tempo. Okay. E embora nós sintamos sempre isso como uma injustiça, e eu sinto como um embaraço, claro. Eu tenho atenuantes e na altura discuti-os com o cliente, é das coisas mais frustrantes, é não nos darem tempo para fazerem o nosso trabalho. Mas eu tive a culpa porque, para obter uma determinada resposta importante e um determinado conjunto de informações que eram importantes para levar aquele negócio a bom porto, perdi 3 semanas sem contactar o cliente. Tive 3 semanas sem lhe dar conta do que se passou. Portanto, a culpa é minha de aquilo ter acontecido. Mas é particularmente frustrante quando o cliente não confia em nós até ao final do contrato. Portanto, o conselho que eu também dou aos colegas que estejam agora de novo na profissão é não deixem os clientes em silêncio. O silêncio é o maior inimigo.
O silêncio é o nosso maior inimigo. Eu acho que sim, Jorge. Nem que seja para fazer conversa de circunstância, ou que nós sabemos que o cliente é do Sporting e o Sporting ganhou. Então, como está? Passou bem? Eu, da sua casa, nesta altura, ainda não tenho novidades muito concretas, mas o que é que acha do seu Sporting? Então, nós temos que, no mínimo, ter o contacto com o cliente. E, de preferência, queremos ter alguma coisa de concreto para lhe dizer. E para termos alguma coisa para lhe dizer, temos que fazer o nosso trabalho. Muitas, uma boa quantidade das angariações que faço, normalmente são pessoas que me vêem nas redes sociais, mais ativo, e normalmente abordam, porque tem a casa à venda com outra imobiliária, e normalmente as pessoas reclamam, quando falam comigo, é justamente o que você está a dizer, do acompanhamento. Há pessoas que me dizem, olha, para você ter uma ideia, eu estou a ver agora se engarei uma moradia lá do outro lado do rio, que a senhora já está a falar comigo há algum tempo, está um contrato de exclusividade a acabar, por isso é uma moradia que brevemente estará aí para venda, e ela diz-me que às vezes passa 20 dias sem o consultor dela ligar. Eu pergunto a ela, então como é que está a correr? Está a ter visita? Ela diz, não está a ter visitas, e eu digo, mas no site está a ter visualizações, como é que está? Não sei, há 20 dias que o meu consultor não me liga. Esse é o nosso maior inimigo. Porque eu acho que às vezes o que acontece? O consultor faz a angariação do imóvel, angaria o imóvel na expectativa de vender aquilo rápido, e depois não vende, começa a deixar de lado. E às vezes, e é aquilo que estávamos a falar, não se atenta que aquilo ali não é só um imóvel, aquilo é um projeto de vida da pessoa. É igual angariações a todo preço. Por exemplo, perdi em negócio uma quantidade imensa de angariações que poderia ter feito, mas para mim não era correto, que muitas vezes fazia um estudo de mercado para o cliente e a casa valia, por exemplo, 150 mil. E eu chegava ao cliente e o cliente me dizia, olha, vale 150 mil. E um colega do automarketing disse, não, para ficar com a angariação, eu vendo por 220. 220 tem quem compra. Amigo, eu acho que é 150. Se ele diz que vende por 220, não vai vender, mas está à vontade. É claro que muitas vezes o cliente entrega a casa, porque vender por 220 é melhor que vender por 150, só que depois, na verdade, o 220 não se traduz. E aí é onde os colegas começam, olha, tem que baixar preço, tem que baixar. E o cliente baixa para 210, para 200, 190, 170. Quando vai ver, vende no valor que eu lhe disse que ele vendia. Às vezes até menos. Ou seja, é um modus operandi, que você tem muita gente que faz isso, e que eu acho que é uma coisa que estraga também um bocadinho o nosso mercado. Uma das coisas que eu partilhei no Twitter, sempre sem identificar, eu não dou hipótese nenhuma de se perceber onde é que é, de quem é que foi. Claro. Um dos desabafos que eu tive no Twitter foi precisamente um negócio deste ano, que eu andei a trabalhar numa vila portuguesa, e fiz um estudo, não foi fácil fazer um estudo de mercado, porque era uma propriedade com características muito específicas, mas eu fiz esse estudo de mercado e que apontava, mas sem qualquer margem de dúvidas, para os 390 mil euros. E na reunião de pré-angariação, quando os clientes insistiram em saber como é que era a questão dos valores, e depois tudo o resto já está tratado, eu devia ter reservado ainda mais, mas era aquele momento para apresentar o valor. Eu apresentei o valor de 390 mil e estava bem fundamentado. Fiquei 15 dias sem ter notícias dos clientes e liguei, então, quando é que a gente vai assinar para o plano? Desculpa, lá, mas a gente vai trabalhar antes com uma agência aqui da terra. Então a propriedade foi posta à venda por 650 mil euros. 650 mil. Quando o estudo de mercado é inequívoco, mais do que 390 mil vai para o lote dos esquecidos, com muitas daquela zona. Claro. Que havia muita oferta e pouquíssima procura. Conjuntura da própria zona. Começou, então a angariação entrou por 650 mil e passado, eu logicamente vou acompanhar a vida da angariação. 2 meses depois aumentou para 800 mil. 2 meses depois, sem estar vendido, aumentou para os 800 mil. Agora passaram 4 meses, baixou para 700 mil. Eu não consigo compreender esta lógica. Não consigo perceber que brincadeira, ou o que é que vai na cabeça de um consultor imobiliário que gera este tipo de expectativas nas pessoas.
não é só as expectativas que gera naquele cliente. É que o cliente tem uma propriedade ao lado, equivalente àquela, à venda por 700 mil, 800 mil, um disparate qualquer. Vai servir-se disso como bitola para impor o valor da sua própria casa. Portanto, qualquer colega que vá por esse caminho está a inquinar as regras do jogo, está a criar um embaraço para ele próprio no futuro. Naquela zona, se toda a gente começar a seguir aquele critério, vão-se somar as propriedades por vender. Claro. Sim, É depois não se vende nada. É o que está a acontecer naquela localidade. Eu tive mais, aliás, o contrato que foi rescindido ao fim de 2 meses era precisamente na mesma localidade. E eu tinha uma propriedade a preço e não conseguia vender a propriedade por causa da localização. Ninguém quer morar ali. Claro. Pronto, esse é um exemplo de como nós não basta sermos, não somos vendedores de serradura, sem desprimor nenhum para os vendedores de serradura. São exigências completamente diferentes. E se nós vamos para um mercado tão complexo e que envolve tanto dinheiro, sem fazermos os trabalhos de casa, estamos a estragar a vida dos outros e estamos a estragar a nossa, porque estamos a perder o nosso tempo, não vamos vender, quase certeza, na esmagadora maioria dos casos. E é mais um cliente que fica com uma péssima imagem das agências imobiliárias, porque a culpa é sempre do agente, do consultor, nunca é do próprio, não é? Claro. E é os tais exemplos do tal vigarista. Claro. Vigarista é isto. É isso. Não é uma vigarice, mas acaba por ser. Ele ficou com a minha angariação. A angariação estava feita. E aquele colega apanhou uma angariação com um falso pressuposto de quase do dobro do valor. Mais tarde, mas sabe o que acontece mais tarde, Jorge? Por experiência. É claro que não acrescento, eu já tive situações semelhantes que o cliente entregou a casa a outro, porque disse que vendia por mais 70 mil euros, 80 mil euros, e ao final de 6 meses o cliente me liga e diz assim: olha, fiz agora a escritura da casa e a casa saiu pelo valor que você disse que saía. E eu aí, saiu, não quis dizer, e digo ao cliente: então você está me dizendo isso o quê? Para me causar sofrimento? Quer dizer, está me dizendo que não confiou no que eu lhe disse na altura, entregou ao outro que lhe garantia mais, que lhe disse que garantia mais. E agora está a me dizer que eu não fui recompensado pelo trabalho que fiz, mas de facto você reconhece o meu trabalho. E ele disse: olha, desculpa, em súmula é isso, mas eu posso prometer que um dia eu vou te compensar. E eu depois cheguei a fazer indenizações de pessoas recomendadas por ele. Por isso, ou seja, perdi ali, fiquei frustrado, Não, mas o caminho certo. Mas depois... Jorge, uma vez que você acertou aí a previsão futura da outra vez, como é que você está vendo aqui agora o próximo ano aí do mercado imobiliário? O que você acha aí que... Vai ser... Lembrando que, tirando aqui qualquer responsabilidade, é o que o Jorge pode dizer, né? Ele acertou da outra vez, eu acredito que possa acertar novamente, mas se errar, também não vamos dizer: o Jorge disse que está pronto. Neste caso até estou mais confortável porque os especialistas, que nós conhecemos como tal na atividade imobiliária, concordam comigo. Vai haver um abrandamento no volume de transações, vai haver alguns segmentos do nosso mercado que vão ser particularmente afetados, sobretudo pelas subidas das taxas de juros e pelas condições novas de crédito, mas ninguém esteja à espera de desvalorizações de valores dos imóveis, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer, e eu acredito, e tudo aquilo que eu tenho lido e tudo que me diz que as pessoas não têm que temer. E, aliás, tal como nos primeiros meses da pandemia, houve muita gente que perdeu uma boa oportunidade de fazer bons negócios, porque está com medo de ver, para ver o que é que ia acontecer. Agora estão a cometer exatamente a mesma coisa. Não vai acontecer nada. Vai acontecer que está na hora de vender, é agora que vende. Está na hora de comprar, é agora que compra. As decisões que nós tomamos agora são tomadas, todas as nossas decisões são tomadas com base nas circunstâncias do momento em que nós estamos a tomá-las. Podemos servir-nos das lições do passado e eventualmente especular um bocadinho com o futuro. Mas nós tomamos em função da realidade que está a acontecer. E a realidade que está a acontecer é que há muita gente interessada, mesmo de fora, em comprar coisas em Portugal, em comprar casas, em comprar propriedades, e isso não vai abrandar, porque as pessoas que têm poder de compra para comprar propriedades, nem todas elas são afetadas pelo... Há um segmento da população que vai passar mal, como sempre acontece, é um mexilhão. O mexilhão vai ter um problema desgraçado. Eu já me confrontei com alguns exemplos disso, das pessoas que podiam comprar e deixaram de poder comprar de um dia para o outro, pela mudança das regras. Jorge, é uma das coisas que eu digo às pessoas, e muitas vezes as pessoas me abordam e dizem assim: eu não quero comprar agora
Por exemplo, eu tive uma cliente, isso para mim foi uma frustração recente, gostou da casa, tratamos o crédito, conseguimos tudo, a conta de muito trabalho ali, conseguimos o crédito para a cliente. Depois de tudo feito, ela diz, não, os meus pais me aconselharam só comprar para o ano porque os preços vão baixar muito. Precisamente. E o que eu disse a ela, e é o que eu disse, se esse cenário que seus pais prevê chegar, mesmo que as casas caiam 40, 50 mil, você não vai conseguir comprar. Porque é verdade, as casas podem ter caído, mas você também não vai conseguir o crédito. Se com a situação como está, nós conseguimos o crédito com muita dificuldade, se o mercado ficar mal, é porque o banco também não está emprestado dinheiro, e se não está emprestado, também não vai te emprestar para ti. Então eu acho que às vezes um bocado as pessoas prevêem uma desgraça, e eles, se for preciso, às vezes torcem para a desgraça, mas não percebem que mais tarde, se aquilo efetivamente acontecer, elas também vão pagar o preço. Há também um peso da comunicação social nisso. Eu vi-nos bombardeados desde o início da pandemia, por exemplo, com os cenários apocalípticos em relação ao imobiliário. E as pessoas muitas vezes compram essas ideias. E lá está, vinha aí o apocalipse, não veio. A pandemia já acabou, está a morte enterrada e o mercado imobiliário nunca esteve tão forte como tem. Verdade. E aqui cheira-me que estamos embora estejamos a lidar com uma realidade diferente, uma boa parte dos papões estão a ser mais uma vez construídos pelos mesmos que andam há 2 anos a dizer que a bolha vai rebentar. E eu não descubro nem a bolha nem o rebentamento. É um bocado. Muitas das percepções que as pessoas têm são construídas a partir de falsos pressupostos ou de wishful thinking da parte de quem precisa, por exemplo, vender jornais e revistas e interessa que haja um boom imobiliário, tragédia, vamos ter aqui material para falar. E você, como jornalista, pode dizer isso com mais propriedade. É um facto, é uma tentação, no fundo. Ô Jorge, nós já estamos aqui um bocadinho mais, passou rápido, estamos aqui já com um pouco mais de 1 hora de conversa. Alguma coisa que você acha que eu devesse ter te perguntado? Ou alguma coisa que você acha que fosse importante destacar? Não, penso que nós abordámos aquilo que interessava. A minha maior preocupação, eu não tenho nada de novo para dizer aos meus colegas que já têm tanto tempo disto ou mais do que eu. Porque eles sabem ainda eu tenho que aprender, em muita medida. A minha maior preocupação quando eu dou a cara como consultor imobiliário, para além daquela que referi logo à entrada, claro, que é nunca envergonhar a minha filha, claro, e a mim próprio. É um modo de vida. Eu lembro-me quando eu comecei. E eu comecei com o coração nas mãos, quando entrei para a atividade imobiliária. E muitos dos meus colegas que começaram a atividade também entraram com o coração nas mãos. Mas não há maneira, independentemente dos atributos e das limitações. Eu tenho uma limitação óbvia, eu tenho 57 anos, não tenho 27. É uma limitação óbvia, quer a gente queira, quer não, até de imagem pública e tudo mais. Agora, não há limitação, não há nenhuma limitação, e eu já conheci colegas com muito piores limitações do que a gente consegue imaginar, que contraria o efeito estatístico inegável. Se nós trabalharmos 8 horas por dia, exclusivamente a fazer aquilo que nos ensinam que deve ser feito para nós conseguirmos ter sucesso, a receita está mais do que testada. Independente de nós vamos, uns com maior dificuldade têm mais jeito para a coisa, uns com maior, outros com menor dificuldade, nós todos, é inegável que nós entregamos, nos confiamos a esta atividade e damos e entendemos como um modo de vida sério, como o nosso ganha-pão, é inevitável que os resultados vão aparecer. Inevitável. Os primeiros 6 meses que eu tive na atividade imobiliária, eu levei 0 para casa. Rigorosamente 0. Os primeiros 6 meses. Duro. É uma aflição, é lógico. E eu quero que os colegas que estiverem a ouvir isto e que estejam a enfrentar essa realidade tenham em consideração que isto aconteceu já há 4 anos, 5 anos mais ou menos. E eu estou aqui e este ano vou ser premiado pela faturação na ressaca de um dos piores anos da minha vida. Tendo isso em conta, acreditem no que estão a fazer, respeitem o que estão a fazer e se derem de facto as 8 horas por dia, e não precisam de tanto, eu não dou tanto, infelizmente não dou tanto, mas se derem as 8 horas por dia,
não há hipótese de não ter retorno. E dá-se a volta, eu já vi acontecerem muitos milagres na vida de pessoas através do imobiliário. Eu sou um exemplo vivo. Pode-se dizer, não abusando do termo, é quase como um renascimento das cinzas, né? Tal e qual. Você vem do... Para toda a gente é um exemplo de que, independentemente da nossa idade, do nosso género, da nossa nacionalidade, seja do que for, se nós fizermos aquilo que nos dizem que deve ser feito, respeitarmos os nossos clientes e o nosso papel na intermediação deste negócio importante, é impossível, é matematicamente impossível não se ter resultados e que resultados que depois trazem resultados. Se nós fizermos bem, vai haver repetições. Isso eu tenho a certeza. Já estou a receber E merecido, Jorge. E merecido. E desde já meus parabéns pela força, porque é preciso ter força. Meus queridos, esse foi o nosso podcast. Eu sou Éder Mendes. Tivemos aqui com o nosso ilustre Jorge Silva. Estamos aqui numa altura de fim de ano. Por isso, Jorge, deixa aí para o pessoal os seus desejos aí de... Os meus desejos, sobretudo para a malta do ofício, é que tenham um ano, como eu prevejo, sobretudo no Grupo Nações, não tenho dúvidas que vai ser o nosso melhor ano de sempre. E, independentemente de toda da conjuntura, nas piores conjunturas, quem faz melhor prevalece. E nós somos o Grupo Nações e nós vamos prevalecer. Portanto, 2023 vai ser um ano magnífico, vai ser o ano em que a gente ainda vai dar mais das vistas em relação à concorrência. Portanto, deem o líder e nós vamos ter um ano para celebrar. Meus queridos, e para vocês, da minha parte, siga-nos aí nas redes sociais, nossa página no YouTube, no Instagram, siga-nos em todos os lados. Desejo para vocês umas boas entradas e boas saídas, é assim que diz aqui, né, Jorge? Se for dirigir, não beba, mas se for beber, me chame. Jorge, um abraço, meu querido, obrigado por esse tempo. Muito obrigado.